primeira aula, porcentagem, um assunto muito cobrado pelo Enem, fácil de contextualizar nosso dia a dia. E aí, para dar o start, o que a gente vai entender? Primeiro, o que é porcentagem. O que é o quê? Porcentagem. Porcentagem. Porcentagem nada mais é do que uma fração onde o denominador é igual a 100. Quer ver um exemplo? 60%. Ele é a mesma coisa que 60 sobre 100. Ou, se eu dividir, ele vai dar 0,6. Posso trabalhar porcentagem em porcentagem mesmo, ou uma fração ou índice. Você vai ver no decorrer dessas nossas duas aulas, mais aula de exercícios, que esse 0,6, esse índice, a gente vai trabalhar ele bastante. Ele vai tornar a nossa vida muito rápida. Uma vez entendido qual é o conceito de porcentagem, que nada mais é do que essa fraçãozinha, vamos ver um exemplo. Nosso primeiro exemplo é: calcule 35% de 200. Eu quero aqui, nesse momento, tirar de você aquilo que um dia a tia Chica te falou. Ah, Irê, o que ela me falou? Meu filho, para você fazer porcentagem, use sempre regra de 3. Sempre, tia Chica. Sim, sempre regra de 3. Mentira, tia Chica, é mentira. Usar a regra de 3 é um bom artifício, mas nem sempre. Tem momentos que a regra de 3 torna a questão muito mais enrolada, demorada. Para isso que eu vou te dar artifícios para você ganhar tempo. E o primeiro deles é um que eu adoro. Quando alguém fala assim, ó, eu quero exatamente 35% de 200. Vamos lá? 35%, o que ele era mesmo? 35 sobre 100. 35 sobre 100. O D, ele tem um poder multiplicativo na matemática. Está multiplicando. Então, 35% de 200. Olha como ele vai ficar rápido. 200 dividido por 100 vai dar 2. E 2 vezes 35 deu 70. Acabou. Quer dizer que 35% de 200 é exatamente 70. Eu não estou te dizendo que não é para fazer regra de 3. Ah, e daí se eu quisesse regra de 3, dá para fazer? Dá. Você quer ver? Eu vou lá e falo assim, ó, o 200 é o meu todo. Ele é exatamente o 100%. Eu quero saber quanto, ou seja, x, que é representado pelos 35%. E daqui para frente, como as grandezas são diretamente proporcionais, basta você multiplicar cruzado. E é claro que você vai chegar nos mesmos 70, beleza? Perceba que nessa questão, ele não tem muita diferença de tempo de resolução. Você fazer pela fração ou pelo índice, como eu fiz na primeira vez, ou fazer a regra de 3, que eu falei que nem sempre é tão rápida. Para te provar que esse primeiro cara é massa, olha o segundo exemplo. Calcule 10% de 20% de 10% de 1 milhão. Quê? Calcule 10% de 20% de 10% de 1 milhão. Quê? 10% de 20% de 10% de 1 milhão? Urra! Se eu fosse fazer a regra de 3, cada vez que eu falei a palavra porcento, ele seria uma regra de 3. 10% faz a regra de 3. De 20%, outra regra de 3. De 10%, mais regra de 3. E eu não quero perder esse tempo todo, eu quero ser rápido. Para isso, olha só. Peguei 10%. O que é 10%? 10 sobre 100. De 20%, o que é 20%? 20 sobre 100. Lembra que o D tem poder multiplicativo. De 10%, 10 sobre 100. Tudo isso de 1 milhão. Então, peguei essa galera e multipliquei por 1 milhão. Acaba em uma linha. Na hora que eu simplificar esses zeros, lá embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Eu vou cortar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Cortou todos esses zeros. Então, basta fazer 10 vezes 20 vezes 10. 10 vezes 20, 200. 200 vezes 10, 2.000. Matou em uma linha, muito rápido. Pegou bem a manha? Deixa eu ver, hein? Quero fazer agora a questão da FUVEST, que muita gente se enrolou. Dá uma olhada nela. Quanto é 10% ao quadrado? O que muita gente pensa? Ah, 10% ao quadrado. 10 ao quadrado vai dar 100, então 10% ao quadrado tem que ser 100%. Mentira! Quando alguém fala assim, ó, 10% ao quadrado, ele nada mais é do que 10% vezes 10%. Então, vou eu fazer? 10% ao quadrado, ele é 10%, 10 sobre 100, vezes 10%. Na hora que eu faço a continha, ele vai dar exatamente 100 sobre 10.000. E se eu simplificar os zeros, ele vai dar 1 sobre 100. 1 sobre 100. 1 por 100. Ah, eu não acredito. Quer dizer que 10% ao quadrado vai dar 1%?
É isso mesmo, 10% ao quadrado, gabarito letra D, 1%. Mas eu quero que a coisa faça sentido para você. Olha como ele faz sentido, que a princípio parece que não faz, tá? Você lembra quando você vai no restaurante e você chega lá e você tem que pagar aquele 10% do garçom, né? Digamos que a conta tenha dado, sei lá, R$ 200. Aí você tem que calcular o 10% de R$ 200. Que o 10% ele é muito rápido. Como o 10% é 10 sobre 100, se você simplificar é 1 sobre 10, basta você dividir por 10. Então, minha conta é de R$ 200, 10% quanto é? R$ 20. Beleza? Agora, o que é 10% ao quadrado? Ele é 10% de 10%. Por exemplo, você vai lá e pega aquela conta de R$ 200. Aí eu vou calcular esse 10%, tá? 10% de R$ 200 deu 20. Agora, se eu calcular 10% de novo, que seria o 10% ao quadrado, seria o 10% de R$ 20. É dividir por 10 de novo, ele vai dar 2 pila. Então, 10% ao quadrado é você dividir por 10 e depois dividir por 10 de novo. Então, é claro que ele tem que ser pequenininho mesmo. Então, ele faz sentido o 10% ao quadrado dá 1%. Fez sentido para você? Massa? Agora, olha essa. Essa próxima questão, eu quero te dar uma tática, uma manha de enxergar a porcentagem muito rápida também. Quando alguém pergunta assim, ó, o 4, ele é quantos por cento do 5? 4 quanto é do 5? 4 de 5. Basta você pegar o 4 e dividir por 5. Ah, é que é só isso? Só isso. Aí esqueça a regra de 3. Quanto que o 4 representa do 5? Eu peguei 4 e dividi por 5. Ele vai dar 0,8. E se eu multiplicar por 100 para transformar em porcentagem, ele vai dar 80%. Rápido, né? Você vai ver o quanto eu vou usar esse cara hoje. Mas eu sei que tem gente que gosta da regra de 3. Eu falo para não usar para ganhar tempo. Mas a regra de 3 eu vou te dizer, tá? Ela é gostosa. O cara vai lá e fala assim, ó, ei, eu quero saber o 4 é quantos por cento de 5. Sabe como é que eu faço? O meu todo, quem é? O todo é o 5. Então quer dizer que 5 representa meu 100%. Então o 4, ele vai ser quanto? X. Aí na hora que eu multiplicar cruzado e fazer continhas, é claro que ele vai dar os mesmos 80%. Então tanto faz seguir um caminho ou outro, o importante é você acertar a questãozinha. Massa? E agora eu quero te ensinar uma coisa que faz muita diferença na vida, por exemplo, dos comerciantes. É o tal do lucro sobre o custo ou lucro sobre a venda. Qual é a diferença de um para o outro? Vou te mostrar. Inventei um exemplo aqui para exemplificar bem. Uma mercadoria foi comprada por R$ 500 e ela foi vendida por R$ 800. Eu comprei por 500 e vendi por 800. Teve lucro? Claro que teve lucro. R$ 300, 300 pila. Então quer dizer que eu paguei 500 e vendi por 800. Eu lucrei 300? Em nenhum momento esse meu lucro vai ser diferente. O lucro é de 300. Agora, a porcentagem dele em relação ao custo ou em relação à venda é essa porcentagem que muda. Por isso que eu inventei aqui. Letra A, eu quero saber qual é a porcentagem de lucro sobre o custo e a porcentagem do lucro sobre a venda. Vamos nós? Então eu quero saber lucro sobre custo e lucro sobre venda. Deixa eu lembrar. Qual era o lucro mesmo da minha venda? R$ 300. Qual era o custo? 500. Lembra, né? Eu paguei 500, eu vendi por 800, eu lucrei 300. Quero saber qual é o lucro sobre o custo. Meu lucro foi de 300 e o custo era de 500. 300 de 500. Eu quero saber o 300 é quantos por cento de 500. Basta você pegar 300 e dividir por 500. Acabou. Na hora que eu faço a divisão, ele vai dar 0,6 ou 60%. Quer dizer que o lucro sobre o custo é exatamente 60%. O D. E se eu quisesse o lucro sobre a venda? Deixa comigo. Qual era o lucro mesmo? 300. Qual foi o preço de venda? 800. Então eu quero saber o 300 quanto é do 800. Só dividir. Na hora que eu dividir, ele vai dar 0,375 ou, multiplicando por 100, 37,5%. Entenda a diferença desses números na mão do vendedor. Na hora que ele vai comprar o produto para ele revender na loja dele, ele sabe que o lucro sobre o custo é de 60%. Então, quer dizer, aquele valor que ele investir, 60% ele vai ter de retorno. Agora, o lucro sobre a venda, ele sabe que aqueles preços da prateleira, tudo que ele vender dali,
37,5% é o que vai sobrar para ele. Massa diferença, hein? E agora chegou a hora dos exercícios. A nossa primeira questão, é claro, vem ele, nosso Enem. E a última prova, hein? Enem 2018. Vamos juntos, acompanha na tela. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data do início da prorrogação da campanha. Vamos ver essa tabelinha. Olha o que ela está me falando. Aqui estão os grupos de risco: crianças, profissionais da saúde, gestantes, indígenas, idosos. Tem a população em milhões e aqui a população vacinada. Muito bem. Aqui ele até me deu essa porcentagem, mas eu vou te dizer, tá? Eu não quero ela por enquanto. Olha qual é a pergunta. Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? Então, sabe o que ele quer? Ele quer em relação ao todo. Ele não perguntou um grupo específico de todos eles, qual é a porcentagem daqueles que já foram vacinados. O que me interessa saber? Primeiro tem que ter 2 dados. Qual é o total da população e qual é o total desses que foram vacinados. Vamos ver? Total dos que foram vacinados. Tá aqui, ó, em milhões. É só você somar 0,9 mais 1 mais 1,5 mais 0,4 mais 8,2, que vai dar um total de 12. E aí eu vou ver qual é o total dessa população, tá? Total da população, somei 4,5 mais 2 mais 2,5 mais meio mais 20,5, vai dar um total de 30. Então quer dizer, eu tô louco para saber qual é a porcentagem do 12 em relação a 30. Do 12 em relação a 30. Basta você pegar o 12 e dividir por 30. Na hora que eu faço a divisão, ele vai dar exatamente 0,4 ou 40%. Gabarito letra D. Lindinha a questão, hein? Percebeu que só a fraçãozinha matou ela rapidinha? Muito, muito fofa. E para encerrar com chave de ouro, essa questão deu o que falar, uma com os maiores índices de erro da história do Enem. Olha o que ele falou, acompanhe o texto, que é longo. Em setembro de 1987, Goiânia foi o palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. Preste atenção nesse dado agora que ele é crucial. A meia-vida do césio-137 é 30 anos. E a quantidade restante de massa do material radioativo, após T anos, é calculada pela expressão m de t é igual a A que multiplica 2,7 elevado a kt, onde A é a massa inicial e K uma constante negativa. Considere 0,3 como aproximação para log de 2 na base 10. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Rapaz, quando você lê esse texto, é tanta informação, o texto é gigante, assusta. E eu vou te dizer, tá? Uma das coisas que mais assusta é que eu conheço aluno, essa informação. Considere 0,3 para log. E na verdade, essa questão, originalmente ela é de log. E aí, quando apareceu essa meia-vida, porcentagem, eu não tinha como não trazer essa questão para aula de porcentagem. Eu vou te dizer, tá? Você vai se surpreender com a resolução dela. Se você seguir o caminho tradicional, que está cheio de resolução por aí, você vai ver que são linhas e linhas de conta. Mas hoje eu vou te dar uma ideia que você vai matar na hora. E é essa a ideia do nosso curso, que você tem uma visão diferente, diferenciada para as questões. O Enem tem muito disso. Então vamos lá, hein? Vamos resolver a questão. E eu vou resolver em nenhuma linha, tá? Não vou nem escrever nada, a gente vai matar a questão. Você percebeu que ele pediu para que a massa se reduza a 10%. Ele quer que vire 10%. E que a meia-vida do césio-137 é de 30 anos. O que isso quer dizer mesmo? Que a cada 30 anos que passa, quer dizer que a massa se reduz à metade, certo? Olha eu, olha eu, olha eu. Hoje, a massa é 100%. Quando passar 30 anos, a massa reduziu a metade. Foi ou não foi? 50%. Agora eu estou no 50%.
Quando passar mais 30 anos, a massa vira 25%. Agora eu estou no 25%. E quando eu passar mais 30 anos, o que era 25% vira 12,5%. Percebeu que foram 3 etapas, é? Então foram 3 vezes 30 anos. Quer dizer que em 90 anos a massa virou 12,5%. Meu filho, se em 90 anos a massa está 12,5%, eu quero que ele vire 10%, quer dizer que tem que ser um pouquinho maior que 90 anos. Diga para mim, quantas alternativas eu tenho um pouquinho maior que 90? Diga aí. Acabou? Em nenhuma linha eu resolvi a questão. Só entender o conceito de meia-vida. Fofa, né? E aí, com isso, encerramos a nossa primeira aula, o seu primeiro passo nessa jornada magnífica que vai ser o Nota Máxima. E você não vai embora, hein? Um beijo para vocês. Espero você na aula 2. Tchau! E aí, galera, nota máxima, nossa aula de hoje eu vou te ensinar algo que você vai matar as questões de porcentagem em uma linha. Vem com o Dedé. Então vamos lá, o que eu quero te ensinar hoje? Essa coisinha aqui chamada fator de multiplicação. Entenda o raciocínio. Digamos que você vai na loja, você vai comprar, sei lá, qualquer coisa, um relógio. E você vai pedir um desconto pro cara. Ô tio, dá um desconto aí, quero 20% de desconto. E o cara fala assim, ó, Tá bom, meu filho, eu vou te dar 20% de desconto. E a pergunta é, quanto que você vai pagar por esse relógio? Qual é o jeito tradicional de fazer? Lembra da tia. Faça a regra de 3. Qual era a regra de 3 da tia? O R$300, que é o preço do relógio, ele é meu 100%. X vai ser 20%. Você multiplica cruzado, faz uma continha, dá uma ajeitadinha, e aí você descobre esse valor, esse 20%, que nesse exemplo, ele é exatamente R$60. O que os R$60 é? O valor que você vai pagar? Não é. É o desconto que você vai ter. Aí você vai ter que pegar o 300, descontar 60, para daí saber qual é o valor final. E assim é para tudo. Quero um desconto de 10%. Lá vai o cara fazer a regra de 3. E aí eu quero tirar isso de você. Beleza? Como que a gente vai pensar? Vê se você concorda comigo. Se o R$300 do relógio ele era 100% e eu vou te dar um desconto de 20%, é que no final das contas você não vai pagar 100%, você vai pagar 80%. É isso. Então, para você fazer a conta, eu quero que você pense assim, ó. Eu vou dar 20% de desconto, né? Você calcula direto quanto é 80% do valor. Naquele meu exemplo do relógio custava R$300, eu vou calcular quanto é 80% de 300. E como é que eu faço isso mesmo? Já te ensinei. Aula passada a gente viu que para calcular 80% de algo, eu faço 80 sobre 100 vezes o valor, que nesse caso é 300. E aí você mata direto. E lembrando que 80% ou 80 sobre 100, ele nada mais é do que 0,8. Então, recapitulando, você vai ter um desconto de 20%, você vai multiplicar por 0,8. O que é 0,8? É o 100% menos 20%. Vou fazer mais um exemplo. Quero comprar esse controle. Só que eu quero que o vendedor me dê 10% de desconto. Qual é o valor final? Por quanto eu multiplico? Pensa comigo, tá? Ele era 100%. Descontou 10%, ele vira 90%. Então você vai pegar o valor dele e vai multiplicar por 90 por 100. 90%. Ou 0,9. E já sai o resultado final. Quero mais, me empolguei. Vou lá, hein? Eu vou comprar um tênis. Quero 30% de desconto. Você vai multiplicar por 0,7. Isso, porque 0,7, ele era 100, descontou 30, virou 70. 70%. E aí você já vai ter o valor final, sem precisar de regra de 3. E agora eu vou treinar com você. Acompanha! E se você chega na hora e o vendedor fala assim, ó, ih, meu filho, deu azar, subiu o dólar. O preço do produto aumentou 30%. Ah? Por quanto que eu vou multiplicar, sabendo que ele teve um aumento de 30%? Segue o raciocínio. Ele era 100%, aumentou 30%, ele virou 130%. E o que é 130%? 130 sobre 100, que é exatamente 1,3. Resumindo, acompanha comigo, você vai sempre partir do 1. O que é 1? É o 100%. 100 sobre 100. Desse 1, ou você aumenta ou você diminui. Quero 20%. Vai aumentar 20%? 1
mais 0,2 vai dar 1,2. Quero descontar 20%. 1 menos 0,2, que dá 0,8. Não, não era 20, era 30. Tá bom. Para aumentar 30, 1 mais 0,3, que vai dar 1,3. Vai descontar 30, 1 menos 0,3, que vai dar 0,7. Vamos a alguns exemplos. Então, para dar um acréscimo é 1 mais a taxa, e para dar um desconto ou um decréscimo, 1 menos a taxa. Vamos lá? Quero dar um aumento de 20%. Você vai multiplicar por 1,2. Já sai o resultado prontinho. 1,2 veio da onde? Do 100% mais 20%. Ah, Dedé, eu quero uma redução de 20%. Ele era 1, descontou 20, descontou 0,2, ele vai virar 0,8. Cuidado, hein? Diferente de eu pedir para você quanto é 20% de alguma coisa. Quer 20% de algo, basta pegar este algo e multiplicar por 0,2. E se eu pedisse para você um aumento de 70%? Ele era 1, aumentou 70% ou 0,7, ele vai virar 1,7. Eu quero dar um desconto de 70%, ele vai multiplicar só por 0,3, 1 menos 0,7. Mas se eu pedir para você, eu quero 70% de algo, é só você pegar esse cara e multiplicar por 0,7. Já sai prontinho. Exercício 1, Federal de Santa Catarina. Acompanha na tela. Na segunda-feira, um comerciante decide vender um produto com um desconto de 10%. Na sexta-feira, como não obteve muito sucesso, decide acrescentar um novo desconto de 20% sobre o valor obtido após o primeiro desconto. Calcule o desconto total no preço original do produto. Vamos lá. Pensa comigo, hein? Ele vai dar um desconto de 10%. Para dar um desconto de 10%, basta multiplicar por quanto? 0,9. Então, marquei o 0,9, indicando esse desconto de 10%. Aí você viu que ele falou que na sexta-feira ele deu um novo desconto, foi ou não foi? E o novo desconto foi de 20%. O que eu tenho que fazer para dar um desconto de 20%? O cara que era 1 descontou 0,2, ele vira 0,8, é isso mesmo? Então, em cima desse cara, eu vou dar um desconto de 20%. Basta multiplicar por 0,8. Na hora que eu faço essa continha, o resultado final vai dar 0,72. O que é 0,72? 0,72 ele nada mais é do que 72 sobre 100, ou 72%. Qual foi o desconto final? Se ele tinha 100% e ele virou 72%, quer dizer que ele teve uma redução de 28%. O que muita gente pensa? Descontou 10%, descontou 20% é igual a um desconto de 30%. Não! Um desconto de 10 e um desconto de 20 equivale a um único desconto de 28% e não de 30%. Linda, hein? E veja como engana essa porcentagem. Vamos para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte, acompanhe na tela. Um vendedor resolve aumentar o preço de venda de um determinado produto em 30%. Sabendo-se que o lucro do vendedor antes do aumento era de 15% e que não houve alteração no preço de custo, podemos afirmar que, após o aumento, seu lucro é de... Vamos lá. Vamos com calma, tá? Você viu que ele falou que vai aumentar 30% em algo que já tinha um lucro de 15%. Pera lá. Você concorda que um lucro de 15% quer dizer que ele vai pegar o preço de custo e vai elevar em 15%? Por quanto que eu multiplico? Por quanto que eu multiplico para aumentar 15%? Boa! 1,15. O cara era 100%, aumentou 15%, ele vira 115%, 1,15. Então, eu indiquei meu lucro de 15%, tá? 1,15. Agora, em cima disso aqui, que eu vou dar um aumento de 30%. E por quem que eu multiplico para aumentar 30%? Só pegar esse cara e multiplicar por 1,3. Aumentei 30%. Na hora que eu faço a continha, esse cara vai dar 1,495. O que ele está me dizendo com 1,495? O cara era 1 e virou 1,495. Quer dizer que ele teve um aumento de 0,495. Ou, multiplicando por 100, 49,5%. Portanto, quer dizer que o seu lucro vai ser de 49,5%, gabarito letra D. E perceba, se eu faço essa questão do jeito tradicional, cada vez que aparecer o símbolo porcento,
Ele era uma regra de 3 separada. Questão da UFRJ. Acompanha na tela. Um assalariado percebe um valor mensal de R$ 4.700, sabendo que a quantia paga relativa ao imposto de renda é calculada através da tabela de imposto progressivo abaixo. Calcule quanto é pago de imposto por este exemplo. Então, olha o que a questão me falou. Um magrão recebe um salário de R$ 4.700. Olha o que a maioria pensa. Deixa eu calcular o imposto dele. Ele ganha 4.700, é acima de 4.000. Imposto 30%, só calcular 30% de 4.700. Errado! Não é assim. Lembra que ele falou progressivo? Quando você vai calcular o imposto progressivo, você vai ter que ir progressivamente por cada faixa que ele me deu. Vê se você concorda comigo. O cara que ganha R$ 1.000, ele não paga nada de imposto. Se eu pensar dessa forma errada que eu comentei contigo, o cara que ganha R$ 1.001, ele vai pagar 10% de imposto, que dá mais ou menos R$ 100. Então quer dizer que ele ganha R$ 1.001, ele paga R$ 100 de imposto, sobra para ele R$ 901. Não faz sentido, né? O cara que ganha R$ 1.001, ele ganha mais do que o cara que ganha 1.000. E na verdade sobraria menos. Então por isso que o imposto tem que ser progressivo, para que a coisa fique justa. Então o que vai acontecer aqui? O nosso jovem, ele ganha R$ 4.700. Como é que se calcula esse imposto progressivo? Quer dizer que os primeiros R$ 1.000, ele não paga nada de imposto. Tudo bem? Os primeiros R$ 1.000, nada. Agora, o que variar de 1.001 a 2.500, que ele é um range ali de R$ 1.500, os próximos R$ 1.500, ele paga 10% de imposto. Então lá vou eu calcular. Dos R$ 1.500 que está nesse intervalo, vezes 0,1, ou seja, calculando 10% dele, ele vai dar exatamente R$ 150. Muito bem. Os próximos R$ 1.500, que vai de 2.501 a 4.000, ele vai pagar 20%. Então os próximos 1.500 vezes 0,2 para calcular o 20% vai dar R$ 300. Agora, o que passar de R$ 4.000, que é o caso, passou R$ 700, né? Lembra que o salário dele é de 4.700. Então, o que passar de R$ 4.000, que são os R$ 700, disso aqui se paga 30%. E não 30% do total. Então, vou eu calcular 30% de R$ 700, que vai dar exatamente R$ 210. E assim finalizamos o imposto do nosso jovem. Quanto é que ele vai pagar um total de imposto? Somei todo mundo, vai dar exatamente R$ 660. Diferente do que se fosse calcular 30% de tudo, que daria muito mais, não seria justo com ele. E fica ligado que esse tipo de questão está em moda, tá? Não é calcular 30% de tudo, é você fazer progressivo. Quer ver um exemplo onde também é tabela progressiva? Sua conta de luz. Lá ele fala que se você gastar acima de, sei lá, X kWh, você paga tanto, de tanto a tanto você vai pagar outro valor. Então a conta de luz ela também vem progressiva. Fica ligado. Tá aí a dica. E para finalizar, vamos uma questão linda que eu vou te mostrar nessa questão como é fácil de se enganar em porcentagem. Dá uma olhada aqui, acompanha na tela. João anunciou em sua loja a seguinte promoção: todas as camisetas por R$ 100 em uma mais uma sem juros. E mais, se pagar à vista, ganha 10% de desconto. Qual a taxa real de juros cobrados por João? Olha só como engana! Que a sensação que dá é que, nossa, como o João é bonzinho, né? Ele não cobra nada de juros. E mais, se eu pagar à vista ainda ganha desconto. Como ele é bonzinho. Mentira! João está cobrando juros e altíssimo de você. E eu vou provar. Pensa bem, eu tenho duas formas de pagamento. A primeira à vista e a segunda uma mais uma. À vista eu tenho 10% de desconto. Se eu tiver 10% de desconto de R$ 100, que é o preço à vista, quando eu descontar esse 10%, ele vira R$ 90. Então, na verdade, o preço à vista é R$ 90. Ou eu tenho a segunda opção, que é fazer em uma mais uma. Como ele é R$ 100 e eu vou dividir em uma mais uma, quer dizer que eu pago R$ 50 agora e daqui a um mês eu pago outros R$ 50. Pegou? À vista R$ 90 ou uma mais uma de R$ 50. Olha só como o João não é nada bonzinho com a gente.
A conta que eu faço é a seguinte, o preço à vista ele é R$90. Como no parcelado eu faço em uma mais uma, quer dizer que a primeira é puf, no ato, eu tenho que descontar desse preço à vista a primeira parcela. Quando eu descontar esses R$50, eu percebo que na verdade, eu estou devendo para o João R$40. Então eu estou devendo R$40 para ele hoje. E eu vou voltar daqui um mês e pagar a segunda parcela de R$50, não é isso? Então quer dizer que esse R$40, quando passar um mês, ele vira R$50. E é exatamente aqui que estão os juros. Que conta eu faço para calcular a porcentagem desses juros? A taxa. Eu vou te mostrar. Perceba que a nossa aula de hoje, a ideia é fazer tudo em uma linha só, não é? Aquele índice, quando você aumenta, multiplica por 1,2, quando você desconta, você multiplica por 0,8 e assim vai. E é isso que eu quero saber. Dá uma olhada aqui. Eu estou devendo para ele R$40, vai rolar juros, vou multiplicar por um índice que eu não sei quem é, e esse R$40 vira R$50, que é a minha segunda parcela. Eu quero tanto saber quem é esse X. Isola ele. Na hora que você dividir o 50 por 40, ele vai dar exatamente 1,25. E o que esse 1,25 está me dizendo? Que se nesse momento eu multipliquei por 1,25, quer dizer que ele teve um aumento de 25%. Olha, João, que safadinho, né? Ele está cobrando de você juros de 25% e a maioria dos clientes pensando, nossa, como ele é bonzinho. Mentira! Ele está cobrando de você 25%. E aqui finalizamos o nosso bloco de porcentagem. Se necessário, reassista a aula 1, a aula 2, faça suas questões e eu tenho certeza que o que cair de porcentagem no Enem, você vai arrasar. Um beijo, dá tchau pro Dedé.